Olá! Neste IELTS Listening Assignment, a primeira atividade que você tem é uma atividade que abrange a questão múltipla escolha. O que muito frequentemente as pessoas fazem quando tem aquele tempo para se preparar antes do áudio começar, e as questões que elas têm que responder para este áudio são questões múltipla escolha, é fazer uma análise de tudo, não somente do enunciado, mas também das alternativas. O problema disso é que normalmente questões múltipla escolha, elas vêm em blocos maiores, como essas que você vê aqui, 4, 5, dependendo até mesmo 6. E quando você então tenta fazer uma análise geral, incluindo as alternativas, você tenta analisar muita informação num período muito curto de tempo e, por consequência, você percebe que os 30 segundos do áudio terminaram, os 30 segundos de você ter tudo em silêncio para você se preparar, o áudio começa e você nem ao menos conseguiu de fato fazer a análise de 2/3 do bloco de questões múltipla escolha. E aí você já tem um áudio começando com você não totalmente preparado, e isso já é algo muito ruim. Igualmente, o que nós temos é o fato de que quando você tenta estar fazendo a análise de tudo ao mesmo tempo que o áudio começa e está acontecendo, você na realidade não consegue se concentrar em nada. E pior, o seu foco na realidade acaba indo para as questões em si e não para o áudio, que de longe é o elemento no qual a maior parte da sua atenção tem que estar voltada quando ele começa. Então, o que eu sugiro é você priorizar a sua atenção. Antes do áudio começar, se foque exclusivamente nos enunciados e busque de fato fazer o destacar de palavras-chave neles, como por exemplo, the orientation meeting. Orientation meeting é definitivamente uma palavra-chave, não é? Igualmente aqui no 2, attendance at lectures is. Attendance é definitivamente uma palavra-chave. Tutorials, uma palavra-chave para a questão 3. Lectures name é uma outra expressão-chave para a questão 4. Então, o que temos aqui é uma dinâmica onde que antes do áudio começar, o meu foco está exclusivamente nos enunciados e na demarcação de palavras-chave de forma visual, para que eu tenha a minha atenção e saiba o que eu tenho que prestar atenção quando o áudio estiver tocando. Aí, quando o áudio começa a tocar, você volta a sua atenção para as alternativas. E então, quando ele estiver tocando, a sua atenção fica para as alternativas e fica para as palavras-chave que você marcou no enunciado. Não então relendo o enunciado, mas somente nas palavras-chave que você marcou. Isto faz com que você tenha menos informação para tentar processar numa leitura que você faz enquanto o áudio está tocando. E você pode até mesmo dizer, mas calma, isso é arriscado, não? Como é que eu vou para as questões, ou melhor, como é que eu vou para o áudio sem nem ao menos saber quais são as alternativas que eu tenho para responder uma questão? Bom, antes de tudo, aqui, por exemplo, você tem que marcar somente uma alternativa de 4. Isso significa que é certeza, 75% da informação que você tem em todas essas alternativas nem ao menos vai ser mencionado no áudio. Portanto, você tem mais garantias de performance caso você se foque no que é garantido que vai cair no áudio, que é a informação que você tem aqui no enunciado. Então, isso já é uma vantagem. E segundo, como você pode perceber, você tem as informações aqui nas alternativas, e isso acontece mesmo quando os enunciados são maiores. As alternativas são sempre informações muito curtas, 3, 4 palavras no máximo, via de regra. Portanto, é muito mais fácil você ficar se focando em ler as alternativas do que em reler os enunciados, que via de regra são bem longos, em comparação às alternativas. Então, quando você tem um áudio tocando, aí sim o seu foco vai para as alternativas e para as palavras-chave que você não marcou no enunciado. Tendo então um processo de foco seletivo de antes do áudio começar e depois dele começar, priorizando tudo, fazendo então com que a sua capacidade interpretativa e de seguir o áudio ao mesmo tempo em que você está respondendo as questões melhore e muito. Tudo bem? Perfeito. Temos aqui então a dinâmica de questão múltipla escolha devidamente verificada. Agora aqui temos questões de annotation ou note completing, ou seja, o completar de anotações. E questões como esta têm os cues, ou seja, as suas referências acontecendo tendo em vista os títulos das diferentes partes das anotações e nas palavras que antecedem ou precedem os espaços em branco. Então, se aqui na questão 5 você tem esse espaço em branco, é óbvio que o
Na realidade, piece of work e student são palavras-chave, e 25 minutes também é uma palavra-chave para a questão 5, não é? Aqui é lecture, give to lecture for marking é uma palavra-chave, tutorial paper também é uma palavra-chave relacionada à questão 6. Igualmente aqui na questão 7, essay topic é uma palavra-chave para respondê-la. Quando você demarca essas palavras-chave, olha só, important books, palavra-chave para a questão 9. E focus on course. Focus on é também uma palavra-chave para a questão 10. Quando você demarca essas palavras-chave, você, quando o áudio começa, espera por ou essas exatas mesmas palavras serem faladas, ou as sinônimos delas serem faladas no áudio. E aí você sabe que quando você escuta isso, logo depois a resposta vem e, por consequência, você consegue ter a sua atenção voltada para o que é certo no momento certo. Porque no IELTS você tem muito blá, 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 blá. Mas do nada vem a resposta. Então, caso você destaque essas palavras-chave, você sabe para o que você tem que voltar a sua atenção, tudo bem? Então, lhe desejo uma ótima prática IELTS Listening.